Aqui, ó. 10. Diz assim, o Pacto de São José da Costa Rica... Só um Cautieres aqui. Essa foi fácil. Lembrei do meu casamento, paguei no cartório e quando nasceu minha filha, não paguei. Ótimo, você já ganhou uma questão só pela sua história. São questões fáceis à medida que vão né, professor? Sem dúvida. Vamos lá. 10. O Pacto de São José da Costa Rica é um importante tratado internacional no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Foi promulgado no ordenamento jurídico pelo Decreto 678 de 92. Sobre ele é possível aduzir, ou seja, estamos em busca da alternativa correta. Eles lá. Letra A. As penas privativas da liberdade têm por finalidade essencial a proteção da sociedade contra o indivíduo que representa perigo à população e que não demonstraram e não demonstravam estarem aptos ao convívio social? Não. Função social da pena, lá nos termos do Pacto de São José. Isso está onde, Augusto? Lá no artigo 5º do Pacto. Vai dizer assim, ó, a finalidade é a reforma e a readaptação. A readaptação social do condenado. Então, errado a letra A. A letra B. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida, sendo este um direito fundamental que deve ser garantido por todos os Estados-partes. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento do nascimento. Não, não é do momento do nascimento, não, gente. Momento da concepção. Isso aqui está no artigo 4º. Errado também. Letra C. Os trabalhos ou serviços exigidos do preso em cumprimento de sentença devem ser executados sob vigilância e controle das autoridades públicas. E os que executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Ou seja, você não pode vender a mão de obra do preso. Isso seria trabalhos forçados, inclusive. Isso está certo. Está previsto onde, Augusto? No artigo 6º. Deixa eu parar de cometer uma indelicadeza aqui, ó, que eu já estou gabaritando antes de eliminar. Vamos lá. D, diz assim. Está lá no 6º, terceira parte. Não deverá haver pena de morte, sim. E nos países em que a pena de morte não tiver sido abolida, essa deve ser extinta gradualmente no prazo de 10 anos. Após a adesão do pacto. Isso não existe, tá, gente? Porque, na verdade, o Pacto de São José estabelece, no próprio artigo 4º, é que os estados que não aboliram a pena de morte só poderão aplicar a pena de morte em casos de crimes graves. E, é claro, não poderão criar novas hipóteses de pena de morte. Por exemplo, o Brasil só tem a pena de morte em caso de crime militar gravíssimo, estado de guerra declarado. O Brasil amanhã, por exemplo, não pode criar uma nova hipótese, gente, de pena de morte por crime de estupro, por crimes hediondos, por crimes contra o Estado. Não pode. Isso seria um retrocesso e, consequentemente, o Brasil estaria passível de responsabilização internacional por um flagrante retrocesso ao direito à vida. Então, errado a letra D e letra C. Inclusive, gente, existem 2 protocolos adicionais, um ao Pacto de São José e o segundo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é um tratado do sistema onusiano. E esses protocolos, eles se comprometem pela erradicação da pena de morte. E o Brasil, ele é signatário dos 2 protocolos. Aí você fala assim, mas por que o Brasil não erradicou? Porque a única exceção que ainda se admite nesses protocolos é a pena de morte em caso de guerra declarada, que o Brasil não abre mão. E aí, por questões de política de segurança pública. Lembre-se que essa morte nem é para condenados, é por crimes militares gravíssimos. Fechou? Então, gabarito da questão número 10, letra C.